O Grenal terminou empatado em 1-1, mas a grande discussão do jogo não se deu nem tanto pelo placar. Se falou mesmo é sobre a expulsão, que não é o termo correto porque aconteceu com o Roger, do técnico do Inter. Mas olha só, existe uma diferença básica entre um treinador ser expulso e o que aconteceu hoje no Grenal. E é isso que eu vou explicar agora. Primeiramente, na entrevista coletiva, o Roger disse que essa é uma regra absurda. Primeiro ponto, isso não é regra. Isso é do regulamento do Campeonato Gaúcho. Qual é a diferença entre regra e regulamento? A regra do jogo, ela simplesmente fala no que vai nortear a partida de futebol. É a regra que determina a medida do campo, a calibragem da bola, o número mínimo de atletas para começar uma partida, quantas substituições podem ser feitas, os equipamentos obrigatórios, enfim, o que norteia o andamento do jogo. Regulamento é tudo que direciona o andamento de uma competição. Então, por que essa situação que ocorreu com o Roger hoje não é uma regra? Ela não está descrita no livro de regras. Ela não está descrita no livro de regras do jogo. Não tem no livro de regras nada que diga que após algum integrante da comissão técnica ou alguém que está no banco ser expulso, o treinador tem que sair. Essa questão ela é específica do regulamento do Campeonato Gaúcho e ela está descrita no artigo 65 da competição, do regulamento da competição. O que diz lá? O artigo 65 do regulamento do Campeonato Gaúcho, ele diz que o treinador é o responsável direto pela equipe e pela sua comissão técnica e reservas, bem como pelo seu comportamento, tanto no banco como à beira do campo. O que aconteceu hoje? O técnico, o auxiliar técnico, um dos auxiliares técnicos do Inter, xingou o árbitro após a marcação de uma falta, bateu palmas de uma forma irônica e após receber o cartão amarelo continuou tendo esse comportamento e foi expulso. Foi uma decisão correta do Rafael Klein? Foi. Por que o Roger saiu? Justamente porque o artigo 65 do regulamento do Campeonato Gaúcho diz que o técnico é o responsável direto pelo comportamento da sua equipe, bem como da sua comissão técnica, tanto no banco quanto na beira do campo. E caso alguém saia, ele é excluído do jogo. O Roger não foi expulso, ele foi excluído do jogo. Não vai cumprir suspensão na próxima partida. Não vai para tribunal nem nada. Ele só saiu de jogo porque o auxiliar foi expulso e o regulamento determina que ele tem que sair também. Certo? É culpa do árbitro? Não, não é culpa do árbitro. O árbitro fez o que o regulamento determina. Sai o auxiliar expulso, é retirado o treinador junto. O árbitro cumpriu o que o regulamento manda e ele está ali para isso. Não é o Rafael Klein que tem que ser criticado. A torcida do Inter, a comissão técnica do Inter tem que descobrir quem foi o representante do clube no Congresso Técnico do Gauchão, que é onde o regulamento é definido, que é onde o regulamento é votado e aceito. O regulamento foi aprovado. Para que isso mude, para que isso não esteja no regulamento ano que vem, no Congresso Técnico do Gauchão 2026, tem que ser votada para retirada dessa cláusula, deste artigo. Só que daí é o representante do clube que tem que ir lá e se manifestar de forma contrária. Tem que levantar a voz. Esse artigo ele já está no regulamento, não é de hoje, não é a primeira vez, inclusive, que isso ocorre num Grenal. Eu não sei se vocês vão lembrar, se não me engano foi 2020 ou 2021, que o Jean-Pierre, o Vin Diesel, estava apitando um Grenal no Beira-Rio e sentiu uma lesão na panturrilha. E por conta dessa lesão, ele foi substituído
E o Jonathan Pinheiro, que era o quarto árbitro, entrou no campo, entrou no jogo e terminou de conduzir o jogo. Numa jogada no andamento da partida, teve uma confusão. E o auxiliar do Odair Hellmann, que era o técnico do Inter à época, foi expulso do campo, saiu também, e o Odair precisou ser retirado. Então não é a primeira vez que isso ocorre num Grenal, muito porque o regulamento já é antigo. Só que é um lance que é raro de acontecer, então as pessoas acabam deixando que é no esquecimento. Mas o que ocorreu hoje, ocorreu de forma correta, tá certíssimo. Decisão acertada. As imagens mostram que o comportamento do auxiliar técnico do Inter foi inadequado. A decisão de dar o cartão amarelo foi correta, ele continuou reclamando de forma assintosa da decisão do Rafael Klein, foi numa marcação de uma falta, e que, se não me engano, foi a falta que originou o pênalti na cobrança ali. Mas não vou dar essa informação errada, mas se não me engano foi a falta que originou o pênalti no desvio do braço. A decisão, ele continuou reclamando de forma assintosa, a decisão de expulsão foi correta. Por conta do regulamento aprovado pelos clubes no Congresso Técnico, após a expulsão de seu auxiliar, o Roger Machado teve que se retirar. Então, antes de sair criticando, né, foi isso, foi aquilo, é desconhecimento do regulamento. E me impressiona que na 6ª rodada do Campeonato Gaúcho as equipes não têm conhecimento do regulamento. Isto não é regra do jogo, isto é regulamento da competição. E tem que ser entendido isso. Fazendo uma análise da arbitragem, um jogo chato de apitar, um jogo ruim. Parabéns ao Rafael, aos Rafaéis, né, o Klein, o Alves e a Maíra, que conduziram muito bem o jogo. Um jogo difícil, um jogo chato, bastante reclamações. Ele soube conduzir muito bem. O pênalti, eu no movimento real fiquei em dúvida. Depois, vendo com o VAR, concordo, porque existe esse movimento aqui com o braço. Uma coisa é o braço tá aqui, ele pular e bater. Outra coisa é ele abrir o braço aqui, ó, ampliando o corpo e cometer a infração, que no meu entender foi o que ocorreu ali. Ah, mas o VAR tá ali para isso, para legitimar da forma mais correta possível as decisões da arbitragem. Fica também uma observação a respeito de uma discussão entre o Vitão e o Gemerson, onde ambos já tinham amarelo, começaram a discutir, e no meu entender, ele tomou a decisão mais difícil, que foi chamar eles na moral, na conversa, dar uma chegada mais firme, a popular mijada aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? A decisão mais fácil ali era amarelo para ti, amarelo para ti. Tanto o Gemerson quanto o Vitão já tinham amarelo. Provavelmente seriam expulsos. Só que aí gera mais confusão, gera mais reclamação, gera mais atraso. Ele tomou a decisão mais difícil, porém a mais assertiva, que foi dar uma chamada mais forte nos dois, deixar eles no jogo e fazer o jogo seguir. Uma arbitragem, no meu entender, boa, um jogo difícil, uma boa arbitragem, e essa decisão, ela mostra muito disso, ele teve uma serenidade muito boa. Óbvio que para os clubes, especialmente para o Inter, que teve seu técnico obrigado a sair de campo por força de regulamento, e teve o pênalti marcado contra, com o auxílio do VAR, isso vai ser fácil para botar responsabilidade nas costas dele. Mas a questão da retirada do Roger é uma questão de regulamento, não é de regra, é de regulamento. O regulamento foi cumprido, a determinação foi cumprida de forma acertada, e os demais lances aí cada um com a sua interpretação. No meu ver, boa arbitragem, no meu ver, ele fez correto, certo? Fica aqui o esclarecimento. O regulamento está disponível no site da Federação Gaúcha de Futebol, e quem quiser tirar dúvidas sobre esse ponto específico é o artigo 65 do regulamento do Campeonato Gaúcho.